Zerando Crepúsculo. O filme de uma garota sem sal querendo dar pra um cadáver de 90 anos mais barrão que é o safadão. Como isso não ia viralizar? Começa com essa protagonista sem graça, indo se mudar pra casa do pai, isso porque a mãe vai se casar com outro. E logo de cara dá pra ver que o pai tá mais pra aqueles otários que fica assumindo a bronha dos outros sem nem saber, porque isso aí não se parece nada com a menina. Já chegando, o pai mostra pra guria o quarto em que ela vai ficar enquanto os dois têm uma conversa constrangedora. Mas aí os amigos índios do pai chegam pra conhecer a novinha sem sal, e é onde conhecemos o Jacó, o personagem mais brabo do filme. Mesmo não estando no forma Tadala, bicho não perde tempo, e já chega chamando a guria pro fight. Eu vou falar pra geral na escola que você se come flower, então é melhor chupar de verdade. Caralho. Mas antes que algo acontecesse, o pai interrompe dando pra novinha essa caminhonete barata de boas-vindas como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu aqui pra ter esse PC da Xuxa, teve que rolar o maior drama de programa de família de domingo. De qualquer jeito, a novinha chega na sua nova escola, já sofrendo bullying por andar de Chevrolet tijolão. Estados Unidos é foda. Os caras se humilham só porque fulano não tem Ferrari. Se eu tivesse esse tijolão aí, passava a peixeira em todas as mulheres. Agora sinto o gosto do meu leite. Como ela é uma mulher, é óbvio que no interior não demora pros boi vir babar os óvulos dela. Como esse asiático que se aproxima fingindo querer só amizade, confia. Também tem esse visual soca fofo com cara de quem não duraria 30 segundos no redondo sem apelar pro Tadalinha. E por fim tem a irmã do Scott mais uma vez fazendo papel de sobra, mesmo sendo a mais gasosa do filme. Ah, e essa nerdola sem sal aí. Enfim, só que aí os ricaços de ranking S do filme chegam na cena, tendo que ser a Stacy apresentar pra sem sal cada um deles. Começa com essa loira de TPM que vai querer pagar de fodona durante o filme todo. O Giga Chad que só ficou com a loira de TPM porque tava no roteiro. A morena de cabelo curto que anda com esse encaracolado com um olhar de 1000 jardas. E claro que como a última bolacha do pacote, temos o futuro namorado tóxico da guria. Um psicopata frio com cara de quem bateria na mulher pra depois falar que foi pro bem dela. Um tesão pra Bela. Aí momentos depois a guria entra na sala com o maior drama de novela indiana só pra sentar ao lado do Drácula. E durante a aula, Drácula fica se roendo todo pra não cair de boca na goela da sem sal. Isso porque sem nenhuma surpresa, ele é um vampiro. Nossa! Então ele sai da sala e começa a evitar a guria de todas as formas como se fosse um nofap evitando aquele site. O que por sua vez deixa a guria toda confusa tentando entender qual é esse monstro interior atormentando ele. Monstro interior é esse pé de mesa gigante dentro da minha calça. Ela só tá desse jeito porque é um moreno alto, frio com a cara petrificada. Se fosse um amigo soca fofo, duvido que ela ficaria desse jeito. De qualquer jeito, a novinha passa os próximos dias procurando o conde pra falar com ele, mas pro azar dela, ele não tava aparecendo. E no mesmo momento, um profissional com chapéu de pedreiro tava sendo perseguido por um pequeno grupo de vampiros querendo fazer dele iFood. Já no dia seguinte, o asiático fingido revela ter segundas intenções tentando convidar a sem sal pro baile. Sabia que isso daí não queria amizade coisa nenhuma. Só que antes que a guria colocasse-o na friendzone, ela vê o conde na sala sentado no mesmo lugar. Então ela se aproxima e pergunta o porquê ele havia sumido esse tempo todo. Sem muito segredo, o conde conta que tirou umas férias por conta do burnout. Mas ele não quer falar sobre isso, por isso pergunta pra novinha se ela gosta de chuva. Então a guria fala que não porque odeia, detesta tudo que é úmido e frio. O que faz o Branquelo se sentir ofendido por motivos óbvios. Mas isso porque a novinha esqueceu de falar que tem exceção desde que a coisa fria tenha 3 pernas, se é, tu me entende. Então os dois continuam conversando depois da aula sobre a história chata da Bela, quem eu nem vou aqui resumir. Só que aí a sem sal que havia notado que o zóio do Branquelo tava mudando mais de cor que as bolas de festa que faz show de luzes, tenta entender o porquê dessa mudança constante de cor. O Branquelo até tenta inventar uma desculpa esfarrapada, mas isso não dá certo, então ele vai embora pra criar aquele clima de predador misterioso, como todo personagem de Dark Romance. Só que no exterior, os dois ficam se olhando numa distância de 2 km com essa cara de drama. E aí é onde rola aquela clássica cena onde um negão dirigindo uma van perde o controle e quase atropela a Bela se não fosse o Branquelo aparecer mais rápido que o Minato pra parar a van com a palma da mão. Depois disso ele vai embora. No mesmo momento vem todo tipo de figurante contelado pra ver como que ele tava. Então depois a guria é levada pro hospital Albert Einstein pra passar por uma cirurgia especial, sendo que nem unha ela havia quebrado. E até mesmo o Capitão América que descobriu o segredo do Michael Jackson veio pra ver se ela perdeu alguma pestana. Mas se fosse eu batendo o dedo no pé de mesa, ninguém ligava. De qualquer jeito, a novinha recebe alta. Já sai pegando a família do Branquelo, dando bronca por ele ter salvo a sem sal. E depois o Branquelo se aproxima da novinha que ao invés de agradecer por ter sido salva, pergunta qual foi o cheat code que ele usou. Mas é óbvio que o Branquelo se recusa a responder. Já de noite a guria tem um sonho erótico com o Branquelo, em que ele tava mamando a goela dela. Olha só como fica a menina que tu gosta sonhando com outro. E quando ela acorda, só não vemos os lençóis dela, tando tudo molhado, como se tivesse acabado de ser pendurado, porque não é filme mais 18. Então no dia seguinte a Seisal fica trocando olhares de foguinho com o Drácula da puberdade como da última vez. Mas aí o amigo soca fofo, que obviamente também tinha segundas intenções, aparece chamando a novinha pro baile. Mas é óbvio que a guria rejeita o convite dizendo pra ele chamar a irmã do Scott, que nem preciso falar que de longe tem muito mais graça que essa sem sal com dentes de coelho aí. Então momentos depois, o Branquelo dá uma de Naldo, dizendo pra novinha que o que fez ele parar a van foi um surto de adrenalina e que se ela quiser pode ir pesquisar no Google. Só que aí a menina tropeça e quase cai, o que faz a bipolaridade tomar conta do Branquelo e ele ser grosso com ela, como todo personagem de Dark Romance. E na hora de ir embora, o Branquelo fala pra novinha que eles não podem ser amigos porque sei lá o que faz eles iniciarem um DR chato de adolescente antes do Branquelo ir embora. Já no dia seguinte, a novinha é convidada pra ir à praia com os amigos. E depois ela se encontra com o Branquelo, que havia mudado de humor. Então o Branquelo diz que eles não podem ser amigos porque isso é melhor pra ela, mas não que isso significasse que ele não queira que eles sejam amigos. Usando a mesma lógica das empresas de cigarro que deixam claro que fumar faz mal, mas ao mesmo tempo querem que tu fume. Então depois a guria convida o Drácula pra praia, mas é óbvio que ele se recusa pra não virar pó com o sol. Porém no dia seguinte podemos ver pelo clima que isso aí tá mais pra aqueles lagos do Polo Norte do que praia. Só que aí novamente Jacob aparece roubando a cena. Esse moleque é bom. Ele manda as figurantes tomar no cu, pra depois chamar a sem sal pro fight. Dá sugada aqui na minha rola. O maluco é brabo. Só que aí a Stacy chata estraga tudo dizendo que a Bela chamou o Branquelo pra praia e ele negou. Então outro figurante comenta que os Branquelos não vêm ali por motivos que só momentos depois Jacob conta pra Bela que a tribo dele e a do Branquelo são rivais. Só que bem no momento em que o mito ia voltar pros
trilhos e mandar a xerecuda sem sal sentar na cabeça, o roteiro dá aquela forçada pra mandar um figurante seguindo outra figurante com sua cobra na mão. Já por outro lado, um outro figurante amigo do pai da Bella nota um movimento estranho que após muito mistério era o trio que gosta de fazer os outros de iFood e agora era a vez do calvo. Aí de noite Bella, que tava obcecada pelo branquelo, resolve virar a madrugada pra ver teorias de conspiração sobre vampiros na Deep Web, acreditando que Drácula é um deles. No dia seguinte, Stacy, que tava bronzeando a pele com esse sol mais fraco que a lanterna do Nokia tijolão, fala pra Bella que o boy dela e família toda não vai estar aparecendo porque eles têm mais medo do sol que o Muzan. Então, momentos depois, Stacy e as amigas sem sal vão nessa loja pra escolher o vestido pro baile, enquanto Bella fica no canto dizendo que não curte esse negócio de moda não moda, porque é coisa de gente fútil, sendo que ela é diferente de outras garotas. Se acha foda por não ser materialista, mas se molha toda só de chegar perto do cadáver que trata ela, igual mulher de bandido só porque tem a cara petrificada. De qualquer jeito, a novinha volta pra casa sozinha de noite, mas aí ela é cercada por um grupo de machistas querendo uma massagem via fogóio dela, se é que você me entende. E como isso é um filme dark romance, é óbvio que o branquelo aparece para afastar os figurantes de sua presa. E no caminho pra casa, o branquelo fica pedindo pra Bella cantar a abertura de Porquinha Peppa pra ele se acalmar e não voltar pra arrancar a goela dos figurantes. Então, momentos depois, o casal vai até um restaurante onde uma CLT garçonete tava mandando sinais de foguinho pro Drácula. Mulher pira, né, cara? Já a Bella quer saber se o branquelo por acaso tava seguindo ela. Então Drácula usa a desculpa de que seu instinto de predador frio e controlador faz ele sentir que deve proteger ela, como todo personagem de dark romance. Nesse momento ele finalmente revela que consegue ler a mente de todas as pessoas, mas por algum motivo não consegue ler a dela. Ó filme chato do cão, véi, na moral. Enfim, já a Bella, que é mais viciada em dark romance que eu, em King of Fight, acredita nessa história sem nem questionar. Depois o branquelo fala que não consegue mais ficar longe dela com aquele tom de vampiro galã que não presta. Só daqui dá pra ver o tanto de litro que a Sensal jorrou por baixo. Já na volta, Bella toca na mão do branquelo sem querer e percebe que a mão dele é mais gelada que o coração da pessoa que iludiu o ADM na época em que era gado gastronômico. Só que depois o casal acaba parando no departamento de polícia, onde de longe dava pra ver que tinha acontecido uma coisa de errada. Então o Capitão América, que usa o segredo do Michael Jackson, conta que o figurante amigo do pai da Bella foi de Vasco. Com isso, Bella entra pra ver o pai que tava na bad parecendo o Zemo do Discord. Só que depois o pai dá pra filha esse spray de alho pra, no caso do branquelo, tentar enfiar nela o seu cabo. Mais tarde, Bella volta novamente procurando na Deep Web teorias de conspiração sobre vampiros. E dessa vez ela descobre que eles são rápidos, fortes e mais gelados que vaso sanitário na madrugada. Então ela começa a ligar os pontos e percebe que o branquelo se encaixa perfeitamente nessas características. Por isso, no dia seguinte, a Sensal passa recto do Drácula, que no mesmo momento vai atrás dela até essa espécie de pântano ou floresta, sei lá, foda-se. E já chegando rola o maior drama só pra guria falar que descobriu na Deep Web que ele é um vampiro. E sem muita surpresa, o branquelo não nega e ainda pega a mão dela dizendo que vai levá-la pro topo da montanha onde não tem nuvens cobrindo o sol pra ela tá vendo o monstro que ele é. Só que no momento em que eles chegam no topo e branquelo para na frente da luz, podemos ver que isso aí tá mais pra LED de PC gamer do que um monstro. Então depois o branquelo tenta fazer a Bella ter medo e se afastar dele, dizendo que ele é um psicopata frio mais perigoso que o Zé Droguinho que aparece no Cidade Alerta porque tacou fogo na mulher, só porque ela falou que o anime de Devil May Cry da Netflix é uma bosta. Porém o que ele não sabia é que quanto mais perigoso ele falava e demonstrava ser, mais molhada a leitura de Dark Romance ficava. Só que depois Drácula diz que ele e a família dele são veganos porque consomem sangue animal ao invés de humano. Então com isso rola o maior drama de novela mexicana da 8 antes dos dois se assumirem, apesar da guria saber que em qualquer momento a bipolaridade pode tomar conta do branquelo e ele dar uma sugada mortal nela. Mulher de bandido é foda. Então no dia seguinte o casal chega na escola junto, já recebendo olhares de todo tipo de figurante como se tivesse alguma coisa demais. Mais tarde o casal vai novamente na montanha onde o branquelo revela ter se tornado vampiro em 1918 e considerando que o filme se passa em 2008, isso significa que o maluco tem 90 anos. 90 anos estando na seca, uma leitada desse daí deve rasgar o útero da mulher. Já no dia seguinte, o branquelo fala que vai levar a novinha pra ela conhecer a família chata dele. Só que no momento em que ele vai embora, quem aparece no mesmo momento é o mito do Jacob querendo roubar a cena mais uma vez. Isso só não acontece porque mais uma vez o roteiro tava forçando pro pai chato ficar enchendo os ovos dele como sempre. Então corta pro dia seguinte com o branquelo levando Bella pra sua casa onde a família toda tava cozinhando pra ela comer. Porém ela fala que já comeu, o que deixa a loira chata de TPM. Já esse figurante com olhar de 1000 jardas fica olhando a guria e pensando todo tipo de sapecagem que podia fazer com ela. Tanto que Drácula Clementes se sente desconfortável ao ponto de levar a novinha pro seu quarto. Sexo. Mas não pra aquilo. É só pra eles dançarem mesmo, já que nem cama pra isso ele tem. Então depois ele leva a novinha de mochila nas costas pra ele ficar subindo e pulando em árvores igual o macaco-aranha do Ben 10. Enquanto isso, os predadores rebeldes estavam despistando os policiais pra eles não saberem que são eles que estão fazendo churrasco com figurantes. Já no dia seguinte, Bella se encontra com um amigo soca-fofo confuso pra novinha não tá querendo dar pra ele, sendo que ele é bonzinho. E ao invés disso, ela tá dando pro Zé Droguinha, que provavelmente vai fazer ela virar matéria do Cidade Alerta. Mas é óbvio que a mulher ignora passando reto, até porque ela não quer um ombro mole pra encostar, mas sim um varrão grosso pra sentar. Mais tarde, Bella fala pelo telefone com a mãe sobre o boy dela. Mas aí o branquelo entra no quarto dela pela janela, já indo de uba-uba pra cima dela com poucas ideias. Mas aí ele se afasta quando nota que tava prestes a soltar um jatão de leite. Então ao invés disso, os dois ficam conversando por horas antes da Bella dormir. Já no dia seguinte, Bella resolve apresentar o boy dela pro pai, e sem muita escolha tem que ficar vendo sua filha sendo levada por um abatedouro em forma de pessoa. E momentos depois, o casal chega num campo barato de golfe pra jogar com a família toda no estilo Dragon Ball. Só que aí o time Rock chega na cena já querendo brincar de bolinha com eles com um clima mó tenso, pois os veganos estavam fazendo de tudo pra que o time Rock não desconfiasse que há um humano entre eles. Porém, no momento em que o branquelo ia tirar a Bella, o loirão do time Rock sente um cheiro suspeito de brincadeira. Na real, ele só sente o cheiro humano da Bella, dando início a uma baita treta entre os dois lados. Só que logo os rebeldes resolvem deixar eles em paz e ir embora. Mas isso só na teoria, porque esse drama todo só deixou o loirão obcecado pela Bella. E o branquelo, que percebeu o perigo disso, já coloca a novinha no carro nas pressas pra eles irem embora. Agora o que geral vê nessa Sensal aí, eu não sei. De qualquer jeito, no caminho, Drácula fala pra Bella que ela deve imediatamente sair do estado e voltar pra casa da mãe dela antes que o loirão venha puxar seu pé.
Então, sem muita escolha, Bella chega em casa fingindo pro pai que ela brigou com o Branquelo e por isso quer voltar pra casa. Mas o pai continua insistindo que ela durma ali pra esfriar a cabeça, sem contar que já era de noite. Então Bella, pra se manter no personagem, se empolga e esfrega na cara do pai que ele é chato e que não é igual ao padrasto dela, e teria maturidade o suficiente pra deixar ela seguir sua carreira caso escolhesse ser youtuber. Só que no caminho, a novinha se sente culpada pelas coisas que disse ao pai. Um momento depois, o casal chega na mansão do ricaço, onde entrando, já se deparam com o negão do time rock, que por sorte não veio arranjar treta, mas sim alertar que eles não devem subestimar o loirão e a mulher dele. Então depois toda a família se reúne pra bolar o plano de despistar o loirão da Bella, onde pra isso, a loira de TPM usa o casaco da Bella pra espalhar o cheiro dela pela floresta e fazer o rastreador acreditar que ela tá indo pra aquele lado, sendo que na real ela tava mesmo, era com a morena gasosa e o esquisitão de 1000 jardas. Porém, no momento em que o loirão sente o cheiro de cu... Foi mal aí, galera, é que não dá pra tancar esse cheirão aí e não pensar outra coisa. Enfim, porém, no momento em que o loirão sente o perfume da Bella, logo percebe que era só um perfume fake pra despistá-lo. Quem nota isso é a morena gasosa com sua visão que prevê que o rastreador vai até a sala de espelhos. E o curioso é que Bella sabe onde fica esse lugar. E não demora pra momentos depois a novinha receber uma ligação vindo da casa de sua mãe. E quem tava no telefone era a mãe dela, que tava nas mãos do loirão, que por sua vez fala pra Sensal se encontrar a sós com ele na sala de espelho e ameaça que se ela vir com alguém, a mãe vai pro Vasco. Então, imediatamente, Bella sai do hotel, indo direto pra sala de espelhos sem nem dar tchau. Porém, chegando, ela descobre da pior forma que os gritos da mãe no telefone era só gravação de um CD antigo que o loirão achou e usou pra chamar a atenção dela, o que significa que ela vai morrer em vão. Mas antes de começar o churrasco, ele tira essa câmera do bolso pra tá gravando tudo, até porque pro loirão isso não passa de um jogo emocional entre ele e o Branquelo. Só que aí o Conde aparece no último segundo já dando um empurrão nesse gaysão tarado cheirador de cu, dando início a uma baita briga de computação gráfica, CGI, fundo verde, sei lá, foda-se. E no momento em que o Branquelo já tava arrancando o rabo de cavalo do loirão e já tava prestes a mandá-lo de arrasta, o Capitão América, com o segredo do Michael Jackson, chega com sua turma já mandando o Branquelo relaxar e salvar a Bella, que já havia recebido uma mordida. Então, no momento em que a morena tava fazendo quiropraxia no loirão, pra depois ele ser jogado de F na fogueira, Ed tava tomando a difícil decisão de puxar o veneno do vampiro no corpo da Bella, tudo enquanto tinha que se controlar pra não chupar todo o sangue dela. É a mesma coisa que tu querer satisfazer a morena, mas ao mesmo tempo tendo que segurar o jatão pra não vazar antes da hora. Então, após o Branquelo salvar a Sensal do veneno, com o AMV do TikTok passando no fundo, corta pra um tempo com Bella no hospital enquanto a mãe manda ela acordar. E uma vez acordada, a mãe conta que soube que ela tropeçou da escada e caiu, mas logo ela vai receber a alta e voltar pra casa com ela. Porém, Bella diz que não quer mais voltar pra casa e agora vai morar com o pai. Só que depois da mãe se retirar, Ed, que tava fingindo dormir, diz pra ela voltar pra casa pra ele não estar colocando mais ela em risco. Mas é óbvio que a mulher de bandido recusa e causa o maior perrengue como se fosse um droguinha do RJ tendo que ficar um dia sem a erva. Então, dias depois, Bella tava descendo das escadas pra ir ao baile com o Branquelo, enquanto o pai novamente é obrigado a entregar sua filha pra um abatedor. Ser pai de mulher deve ser foda. Só que chegando no baile, Ed resolve deixar sua presa ao ar livre por um segundo, o que é suficiente pro mito do Jacob, que não perde tempo, já chegar chamando a Sensal novamente pro pai. Você é virgem? Sou. Tipo, total? Tipo, nem uma dedada? Só de luz. Porra! Mas é óbvio que no último segundo o roteiro dá aquela forçada colocando o bucha do Branquelo de volta cara a cara com o maior pica das galáxias pra eles começarem uma batalha monstra. Teotob é o tesouro, a do Jeg é o Meliuda. Nada a ver, Teotob é o Rodolfo, a do Jeg é o ET. Eu vou é de Transforme, Teotob é o Tsuna, a do Jeg é o Reborn. Mas Reborn não tem crescimento. Teotob é a tropa de elite, a do Jeg é o Capitão Nascimento. Pra que soltar esse texto grandão? Teotob é o Luffy, a do Jeg é a tripulação. A tripulação come biscoitos, Teotob é a Pokébola, a do Jeg é o Pidioto. O Idioto tá de caganeira. Teotob é o Lion e a do Jeg é a espada justiceira. Na espada ninguém pira, Teotob é o Death Note, a do Jeg é o Kira. Ele não é nada assim um livro, Teotob é o Kyora, a do Jeg é o Ichigo. Death Note é um caderno, Teotob é a novela, a do Jeg é o Kadumo Eterno. Ninguém lembra desse ator, Teotob é o cartoon, a do Jeg é o Titio Avô. Titio Avô tem uns 100 anos, Teotob é a metade do universo, a do Jeg é o Thanos. E depois disso vai embora com essa cara de quem vai entrar no modo Tadala sincronizado com o NoFap nível hard. E vai voltar no próximo filme com um shape tão brabo que vai fazer as mulheres chorar por baixo só na presença. As mulheres pira, né, cara? Já no interior, vemos que os bois já haviam superado a guria e arranjado outro par, então o casal vai até num canto a sós pra dançarem enquanto a Bella fica pedindo pro boy morder ela pra virar vampira como ele. Mas como os diretores ainda queriam fazer mais filmes da mesma saga, ele só mete um beijo na goela dela e pra terminar os dois se beijam, enquanto a viúva do rastreador fica olhando eles de longe. Acabou. Quer dizer, se tu chegou até aqui, tu é um guerreiro nível God of War, porque isso aqui tá mais pra remédio pra dormir do que filme de romance pra assistir com a amiga crush ou sei lá. Fim.